Dia, senhores alunos. É um grande prazer estar gravando essa videoaula para os senhores e eu espero que ela seja útil nesse momento em que estamos no isolamento social aí de quarentena, tá? E é importante que os senhores não se esqueçam, olha aqui, fiquem em casa, tá? Não saiam, que quanto mais os senhores permanecerem dentro de casa, sem contato com outras pessoas, mais rapidamente essa situação vai passar e nós vamos poder retomar as nossas atividades normais. Logo, logo assim nós esperamos, tá? Aí nós vamos falar agora do liberalismo econômico e do neoliberalismo, tá? O liberalismo econômico surgiu lá mais ou menos por volta do século XVIII, século XIX, com o Adam Smith, um economista clássico muito importante. Ele que criou essa teoria econômica, essa doutrina econômica liberal, liberalismo econômico. Ele surge para substituir um sistema que já existia, que era o absolutismo, que era liderado por reis absolutistas. Então, isso vigorou por muito tempo na Idade Média. Aí surge o liberalismo, que é o quê? O livre mercado, tá? O mercado se autorregula sozinho, dentro da sua economia. Ele que dita as regras da economia, as leis, os preços, a livre concorrência, tá? A liberdade econômica do mercado. Por isso a gente fala a mão invisível, porque ele que se autorregula, que cria essas leis, a lei da oferta e da procura e etc, tá? Então, o Estado, ele não intervém nessa doutrina do liberalismo econômico, tá? Quem comanda a economia é o mercado, tá? As empresas, as grandes corporações. O Estado não intervém, o Estado fica de lado e o mercado é livre, tá? Para ter livre concorrência, para as empresas produzir o que elas bem quiserem, o produto que elas quiserem. Para os trabalhadores, os consumidores têm o direito de escolher que produto consumir, em que empresa quer trabalhar, tá? Então, o Estado não intervém. É livre mercado, livre concorrência, tá bom? E aí, senhores, esse liberalismo econômico, ele vigora aí por algum tempo. Só que surge em 1929 uma crise, a crise de 1929 nos Estados Unidos, quebra da bolsa de valores, superprodução, enfim. E aí vai surgir outra doutrina econômica para substituir o liberalismo, tá? O liberalismo acaba aí em 1929 com essa crise e surge o keynesianismo. É uma outra doutrina econômica desenvolvida por um economista chamado Keynes. E aí, essa doutrina do keynesianismo já é o oposto do liberalismo. Se o liberalismo econômico, o Estado não podia intervir, no keynesianismo, o Estado deve intervir. O Estado deve criar normas, cobrar impostos e investir, sobretudo, investir na área social, dando educação, saúde, moradia para a população. Então, o keynesianismo, ele defende a intervenção do Estado. Tá? O Estado deve intervir e garantir esses direitos sociais para a população, garantir o pleno emprego. Tá? Então, o Estado, ele vigorou aí em vários países, ele foi um padrão em 1930, tá bom? E aí, depois do keynesianismo, vai surgir aí a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, tá? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países arrasados por essa Segunda Guerra, tá? E isso afeta com certeza a economia de todos os países. Aí surge o welfare state. Não sei se pronunciei corretamente, mas significa o estado de bem-estar social. Aqui, nessa doutrina, o Estado ele deve garantir os direitos sociais para a população, tá? Então, ele vai dar bolsas, ele vai investir em saúde, vai investir em educação. Então, esse estado de bem-estar social ele vai vigorar aí por algum tempo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Em vários países. Depois disso, nós vamos surgir o neoliberalismo, vai surgir o neoliberalismo,
tá? Essa nova doutrina, ela tem como principal característica a privatização, a desestatização. Se lá no liberalismo nós não tínhamos a intervenção do Estado, o liberalismo econômico, o Estado ele não pode intervir, o keynesianismo, o Estado deve intervir, aí surge o estado de bem-estar social com o Estado promovendo e dando os direitos sociais para a população. Já surge o neoliberalismo, que é adotado principalmente pelos países ricos, tá? E aqui a sua principal característica é a privatização, a desestatização e a flexibilização das leis trabalhistas, tá? Mas é importante a gente saber que o neoliberalismo econômico, ele surge por volta da década de 70 e 80, principalmente nas décadas de 80, tá? E os 3 principais países que começam a adotar essa doutrina neoliberal é os Estados Unidos, que na época o presidente era Ronald Reagan, e a Inglaterra, com a primeira-ministra Margaret Thatcher, e o Chile com Augusto Pinochet, tá? Primeiro começa nos países ricos e depois, lá para a década de 1990, chega o neoliberalismo econômico nos países pobres, os países emergentes como o Brasil, tá? E o que acontece no neoliberalismo? Primeiro, privatiza, ou seja, ele vai vender as empresas públicas para a iniciativa privada. É o famoso entreguismo que a gente fala, vai entregar as riquezas do país para as potências estrangeiras, tá? Ou seja, o que o Estado quer com isso? O Estado, ele quer reduzir gastos, ele não quer ter gastos, ele quer vender para que ele tenha um retorno a curto prazo, tá? Porque investir em empresas públicas para o Estado não é vantagem, ele vai ter um retorno a longo prazo, na verdade, na visão do Estado, ele vai estar gastando e não ganhando. Então, ele quer ganhar mais lucro com isso, vendendo as empresas. Só que isso é ruim para o país, tá? Um exemplo de privatização que nós podemos citar é aqui no estado de Goiás. Nós tínhamos a empresa Celg de energia elétrica, que abastecia o nosso estado com energia elétrica, e foi vendida para essa empresa chamada Enel, que comprou. E a gente pode observar que quando era Celg, nós pagávamos uma taxa de energia. Quando vendeu a empresa, essa taxa de iluminação subiu muito. Então, quando vende, acho que a população sofre com isso porque vai pagar mais caro. Então, não é legal, não é interessante. Também a questão da flexibilização trabalhista que acontece no neoliberalismo, em governos neoliberais, tá? Flexibilizar, quando os senhores ouvirem essa palavra,